Bom dia, dona Ana Paula. Bom dia. A senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com os réus, a Camila, o Daniel, o Johnny? Não, senhor. A senhora é mãe da Ana Gabriele, não é isso? Sim. A senhora vai depor no processo judicial, tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. A senhora vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. Primeiro, meus sentimentos. Só para dizer que hoje estão sendo julgados Daniel da Silva dos conhecido como Galego, Camila Fernanda Barroso, vulgo Nanda, Johnny Correia de Souza, vulgo John Johnson. É o julgamento desses três hoje, tá? Marlo da Silva Cruz, também envolvido, ele é falecido. Everton da Silva Cruz, Vetron, processo está suspenso. Carlos Daniel da Silva Costa, Niel, também suspenso. Em geral, suspenso é quando não é localizado, tá? Ou fica foragido. A José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo Xteu Gordinho, é um processo desmembrado. A gente vai lhe perguntar hoje, já que estão sendo julgados Daniel, Camila e Johnny, sobre o envolvimento deles, tá bom? Aí eu gostaria que a senhora contasse o que a senhora já relatou antes para a autoridade policial, que já contou também a audiência. É protocolar, né? É necessário que haja essa sua nova oitiva, por mais que possa ser dolorosa para a senhora. Conte o que aconteceu, tá? A senhora estava com a sua filha na casa, era isso? Sim. Certo. Então, 3 dias antes da morte dela, ela me procurou por um motivo que estava sentindo muita dor. Então, eu falei para ela não voltar para casa por motivo de ameaças, entendeu? Aí, como ela não me escutou, ela me procurou na sexta-feira. Aí, mãe, eu vou voltar para casa. Aí eu falei, filha, não volta por motivo de ameaça. Tu sabe que não pode botar o pé aqui em casa. Aí ela chegou lá em casa no sábado já. E a gente estava se arrumando para ir para casa da minha mãe. E quando foi por volta das 3 horas da tarde, eu recebi uma notícia de um vizinho meu. Eu fui conversar com ele, e no decorrer que eu saí, aí me abordaram na porta da minha casa. O Galego, né? Entrou, o Vetron também entrou, e o Daniel ficou pro lado de fora, lutando comigo. E lá dentro começou a conversa deles, e eles começaram a atirar. O primeiro tiro, quem deu foi o Galego, em cima da barriga da minha filha, entendeu? E... Só para a gente repetir, quem entrou lá foi o Daniel, que é o Galego. Sim. O Johnny, né, também? Sim. Qual era o outro? A senhora falou 3 homens, né? Isso. O Galego, o Daniel e o Vetron. Foi os 3 que entraram. Tá, o Daniel, que é o processo está suspenso, tá. Esses 3 homens que chegaram lá na sua casa e adentraram, é isso, né? Sim. Tá.
Tá, aí o Daniel Galego atirou na barriga da sua filha, tá. Conte o resto. Aí, por final, eles correram, foram embora, né? Aí ela não deu tempo de socorrer nem ela, nem a criança, né? Esses três, a senhora já conhecia eles? Conhecimento eu não tinha, era só assim, que passavam na rua e eu avistava eles sempre, né? Certo. Mas conhecimento assim de conversar, nunca tive nada sobre eles. A senhora sabe dizer se eles eram envolvidos com o mundo do crime? Sim, sim. É verdade que eles faziam parte do Comando Vermelho ou falavam isso? Sim, todos. Tá, e a senhora sabe o motivo deles ir até lá na sua casa, matar sua filha e o bebê? Assim dizem que haveria um vídeo de um policial com ela, que o policial suposto diz que é o pai dela, entendeu? Então, eles gravaram um vídeo com ele abraçando ela em uma noite, que estiveram junto conversando. E esse vídeo eu nunca vi na minha vida. Já fui procurar mais informação sobre esse vídeo e até agora não me mostraram nada. Aí achavam que ela era, tipo assim, passando informação do que estava acontecendo lá para esse policial. Tá, eles achavam que ela era cagueta, estava dando notícia para a polícia, isso, né? Sim. E a senhora falou que ela tinha saído da casa e naquele dia retornado para lá 3 dias antes, foi? Sim, porque ela estava no momento de ter o bebê, né? Tá, Como a criança ia nascer na segunda-feira, e eu acho que ela já estava muito agitada, com muita dor, aí ela me procurou para me dar um auxílio para ela, devido a ela ser sozinha, né? Ela já estava com 9 meses, né? Sim. Barriga grande. Já iria nascer na segunda-feira, meio-dia, que estava marcado para retirada e operação dela. Dava para saber que ela estava grávida, então? Sim, com certeza. Eles sabiam que ela estava grávida? Sabia, todos eles sabiam, porque não tinha como não ver uma barriga imensa como estava. Tanto que a criança tinha 5 quilos de peso, né? E eram vizinhos também, né? Sim. A senhora falou que ela recebeu ameaças. De quem eram essas ameaças? Ela tinha envolvimento com crime, né? Sobre negócio de drogas e tudo. Ela trabalhava pro Johnny, entendeu? E a última vez que ela esteve na minha casa, ela me pediu um auxílio, me pediu uma quantia de um dinheiro que ela precisava ir embora. Aí eu fui perguntar o motivo, aí ela disse: mãe, eu fui decretada pela Fernanda, entendeu? Aí eu perguntei: mas por quê? Ela disse: eu não sei, por causa do vídeo do policial, então eu tenho que ir embora. Eles me deram um tempo para me ir embora daqui. Aí eu dei o dinheiro para ela pagar o carro, ela foi embora de vez, né? E desde lá eu nunca mais tive contato com ela, e ela só me procurou mesmo para dizer que estava grávida, que tinha saído da vida que ela levava, né? E se libertou. Só para recapitular, o John, que é o Johnny, ele foi lá também, né, junto? Não, eu não vi ele. No dia lá do tiro na sua filha, ele não foi? Não. Repita pra gente quem foi. Foi o Daniel. Daniel. Tá. O Galego e o Vetron. O Daniel é Galego, tá? Isso. Não é dois Daniel? Daniel, o apelido dele é Galego. Tá. O Vetron, que é Everton. E o Niel é quem? Niel Carlos Daniel da Silva Costa. Isso. Ele mesmo. Tá foragido. Daniel que foi. Sim. Vetron Everton, quem mais? E o Galego, né? O Galego. Galego é o Daniel. O Carlos Daniel e o Vetron. Carlos Daniel e o Vetron. Ela trabalhava pro Johnny. Sim. Vendendo droga. Isso. Ele ameaçou ela também. Que ela não me informou sobre a ameaça dele. Tá, e qual a participação dele nesse caso? Eu creio que nenhuma, porque até então ela nunca me falou nada de mal dele, e ele
nunca teve nada por ela, assim, no momento, assim, de raiva, de alguma coisa, né? Então, eu creio que ele não tá... Se ele estiver envolvido, é de outra maneira, né? Que ele talvez sabia que ia pra lá, pra casa, matar ela. Acho que é só isso. Então, o Johnny não estava lá? Não. Não foi? Não foi. Tá, de hoje, então, o Daniel foi, né? Que a senhora disse que ele atirou na barriga. Sim. E sobre a Camila Fernanda Barroso, ela teria decretado a morte dela? Sim. Por causa do vídeo que a sua filha lhe contou. Isso. A Camila era envolvida também no crime, era? Sim. Ela morava lá perto também? Próximo. Ela teve algum desentendimento com a Camila? Teve uma discussão. E como foi essa discussão? Ela lhe contou? Não, ela não contou, ela não me relatou sobre isso, ela só disse que teve uma briga com ela, só isso. Aí depois, após essa briga, acho que uns 3 dias depois, chegou o decreto pelo telefone. Ah, foi pelo telefone. Foi. Essa casa lá onde aconteceu, ela tinha quantos cômodos? Tem 3. A senhora falou que chegou a lutar com algum deles na frente da casa. Com quem foi? Foi com o Carlos Daniel. Carlos Daniel. Foi ele que me segurou para mim não deixar eu entrar na casa, né? Ele só pedia para mim abrir o portão, que era para os 2 entrarem. A senhora ouviu quantos tiros? Foram 7. A Fernanda chegou a dizer que ela deveria sair do bairro para Ana Gabriele, foi? Sim, falou para ela, né? Foi após esse decreto de morte da Fernanda que ela saiu lá do bairro? Foi. O decreto aconteceu às 4 horas da tarde. Quando foi por falta das 6 horas, ela pegou e foi embora. A senhora disse que o Johnny e a Fernanda eram o comandante do Comando Vermelho, era? Sim. A senhora viu, alguém lhe falou isso, a sua filha lhe falou? É, minha filha que me falou. Que ela trabalhava pro Johnny, é isso, né? Trabalhava. Era vendendo droga, era? Era. A sua filha chegou a brigar com a Fernanda na rua? Não, foi só uma discussão mesmo. Uhum. E o Johnny estava lá? Eu acho que Ele não. chegou a falar com a senhora, interveio? Não, ele nunca falou comigo. Eu só tive uma vez conversa com ele, mas não foi a respeito dessas coisas. A senhora disse que ela já tinha saído desse mundo do crime, a sua filha? Sim. Sabe quanto tempo? Tinha 2 anos. Assim,
Ela já tinha uma venda lá na Independência de Espetinhos, né? E ela disse que ela não queria mais viver essa vida. Aí ela me pediu para me ajudar ela, né? Aí, só que assim, a gente pensou que ele já tinha esquecido dela, né? A senhora sabe dizer como eles saíram de lá? Foram a pé, de bicicleta, de moto? Eles foram de pé, por trás de uma rua que passa em casa. Uhum. A senhora chegou a falar com esse Rafael Fonseca Silva? O Rafael Fonseca Silva? Não sei quem é ele. Não? Não. A Maria Eduarda Rodrigues de Almeida, a senhora conhece? Sim. O que ela é para Camila? Ela andava junto, né? São amigas, né? Uhum. William Axel Lopes de Moraes. Ela conhece? William? Axel Lopes de Moraes. Sim. Ele estava lá nesse dia que eles entraram na sua casa? Estava. Ele viu também? Viu. Esse Alain Figueiredo Garcia, a senhora conhece? Não. Não? A senhora tem algo contra a Camila? Não. Ela lhe conhecia? Muito. Que ela no depoimento dela falou que a senhora usava a droga, a senhora e a filha. O que a senhora tem a dizer sobre isso?
Eu, graças a Deus, nunca usei droga, entendeu? Agora minha filha, sim. A senhora falou que não veio pro julgamento do outro réu, não foi? Sim. Qual foi o outro réu? Foi o Fernando, né? Que conhecido por X-Tudão. A senhora não veio porque não informaram, foi? Sim, eu estava na proteção, né? E estava para fora do estado. Uhum. Então, como eu expliquei para o senhor ontem, que eu achei errado que houve audiência e não comunicaram eles, né? Uhum. O pessoal do ministério lá não comunicaram eles, então não tinha como eu saber. Eu já fiquei sabendo quando eu tive a primeira ligação com a minha família. Mais alguma coisa que a senhora queira falar dessa situação? Não. Então a senhora falou que quem entrou lá foi o Daniel da Silva dos Anjos Galego. Sim. O José Fernando, né? Sim. XT. Sim. E Everton Getron. Isso. E quem decretou a morte dela foi a Camila. Isso. A Camila Fernanda Barroso, vulgo Nanda. E o Johnny, a senhora falou que não foi lá, né? Não. Embora eles atuassem junto, né? E sendo que a vítima trabalhava para o Johnny, né? Isso. Satisfeita, excelência. Defesa. Agora, defesa da Camila. Obrigado, excelência. Excelência, a defesa gostaria de saber da testemunha se a testemunha presenciou o momento da execução. Sim. E como os executores estavam vestidos na ocasião? Uniformizados de roupa de gari. Estava usando algum tipo de armamento? Arma de fogo. Quantos disparos a senhora viu? Para dentro da casa foram 7. E fora da casa teve disparo também? Não. De onde a testemunha ouviu dizer que a filha, Ana Gabriela, estava decretada? Dela mesma, sobre fotos e sobre quando ela chegou para pedir o auxílio, né? Os executores estavam mascarados? Só um. A senhora fez um boletim de ocorrência no dia do fato e não citou o nome de nenhum deles. Não, senhor. Qual o motivo?
É o motivo de ameaças, né? Porque desde quando aconteceu esse fato, eu tenho recebido muitas ameaças e sobre a minha integridade, eu fiquei com uma criança de 8 anos, né? Então não há possibilidade de eu revelar as coisas que estavam acontecendo sobre isso. Até porque eu não tinha nenhum envolvimento com eles. Quem tinha era minha filha, né? E eu precisava fazer o boletim de ocorrência por motivo de fazer a retirada do corpo de dentro de casa. Foi só por isso que eu fui fazer o boletim, senão não teria ido. A senhora deu depoimento no dia 5, depois da prisão do XT? No momento eu não estou lembrada, mas eu não tive mais conversa com ninguém depois disso. Se passaram 3 dias depois do enterro da minha filha, eu viajei. A senhora falou que a Ana Gabriele lhe pediu dinheiro. Ela estava devendo para alguém? Não, o dinheiro que ela pediu foi para pagar um carro. Agora, sobre dívida, ela disse que devia para um senhor próximo de lá onde elas ficavam, que era o valor de R$100. E eu disse para ela assim, para ela ir pagar ele, né, que eu não queria problema na minha casa. Aí ela disse não, ele disse que era para deixar para lá, porque eu já ajudei muito ele. Só isso. A senhora informa que ela foi decretada. Como se deu esse decreto? Assim como você está perguntando o que foi que ocorreu para ela ser decretada? Como ocorreu e a forma que chegou nela? A forma chegou que ela estava para lá, né? No horário que ela chegou em casa, ela se encontrava meia hora antes de lá. Aí ela chegou na minha casa e participou, né? Aí eu perguntei para ela, e agora como a gente faz? Por quê? As crianças dela moravam em casa, né? Eu disse, como é que eu vou ficar? Porque você sabe que quando eles não acham a pessoa, eles vêm pegar quem tiver dentro da casa, né? Ela disse, não, você pode ficar tranquila que ninguém vai mexer com você. Aí ela disse, eu só preciso de dinheiro para ir embora. Aí ela mostrou a foto no celular dela, que estava o nome dela, que ela tinha sido decretada. Então ela precisava sair o mais rápido possível, que eles tinham dado 1 hora para ela poder ir embora de lá. Dizia a pessoa que estava decretando? Dizia. Quem era? Fernanda. Foi feito algum boletim de ocorrência na época? Uma ameaça? Não. Para onde a sua filha foi depois desse fato? Ela foi para Independência, Avenida Independência. E ficou quanto tempo lá? Ela ficou para lá 1 ano, né? Após tudo que aconteceu, aí ela ainda teve... Muitas coisas aconteceram na vida dela e eu tinha contato malmente com ela, porque ela vivia trocando de celular, né? Então o contato era muito pouco, ela ligava mesmo só para falar sobre as filhas. A senhora sabe me dizer se ela continua envolvida com o mundo do crime para lá? Sim, continua sim. Bom dia, dona Ana Paula. Bom dia. Pelos meus sentimentos sinceros, viu, pela perda da sua filha, Gabriele, que Deus a tenha. Deixa eu lhe perguntar, dona Ana Paula, são vários os acusados, não é? Isso. De terem participado da morte da sua filha. Então a gente precisa entender exatamente, tá? Quem a senhora viu, quem a senhora não viu. E ela confirma que a senhora esteve lá na cena do crime, né? Estava dentro da casa. Estava dentro da casa, a senhora pôde ver tudo, não é isso? Isso. Imagina o trauma, né? Que isso não tenha deixado na sua mente aí, na sua lembrança, né? E a senhora já conhecia algumas dessas pessoas que ali entraram na sua residência e mataram a sua filha, não é isso? Isso. E a senhora hoje afirma, né, categoricamente, quem foram essas pessoas que ali adentraram e ceifaram a vida da sua filha, né? Isso. Então vamos lá, repassar, dona Ana Paula. Lhe peço desculpas desde já por ter
que reviver tudo isso, mas é importante aqui para o julgamento, tá bom? A senhora viu, vamos lá, pela ordem. Quem a senhora viu primeiro? A primeira pessoa que entrou na minha casa foi o Daniel. Certo, aqui nós temos um problema, dona Ana Paula, para a gente esclarecer, para a gente não cometer nenhuma injustiça, tá bom? Sim. A gente quer justiça para sua filha, para Gabriela, mas não quer injustiça para quem eventualmente não participou. Tenho certeza que a senhora também quer isso, né? Isso. Tem 2 Daniéis acusados, Isso. tá bom? A senhora viu um Daniel. Qual foi esse Daniel que a senhora viu? Foi o Niel ou foi o Galego? O Niel. O Niel. Foi o primeiro que entrou pedindo para abrir o portão. Tá, então vamos deixar bem claro que eu estou lendo aqui seu depoimento na polícia e realmente consta aqui que a senhora viu o Niel. O Daniel, que a senhora refere como tendo sido um dos autores da morte da sua filha, é o Carlos Daniel, vulgo Niel. Isso. Não é isso? Isso. Eu tô certo? Tá. Segundo personagem que a senhora viu, foi O Galego. O Galego é quem? É o Carlos Daniel. É isso? Eu acho que é melhor ela mostrar a foto, doutor, porque ela conhece por apelido. Não, vou pedir até para ela fazer um reconhecimento do Daniel que nós estamos aqui, entendeu? Porque existe essa confusão de 2 Daniéis. O Daniel, isso. Tem o Carlos Daniel, que é o Niel, e tem o Daniel, que seria o Galego. Isso. E a senhora viu apenas um Daniel lá. Na verdade, eu vi os 2 Daniel. Ah, tá. Então O Daniel agora que a senhora atirou esclarece. foi o Galego. E o Daniel, que é o Niel, foi que lutou comigo na porta da minha casa. Tá. E a outra pessoa foi quem? O A Vetron. senhora falou em 3, né? Vetron. E Vetron, que é o Everton, Isso. salvo engano. Então vamos lá aqui, dona Ana Paula. Ainda na delegacia, a senhora declarou que era a mãe biológica de Ana Gabriele Silva de Almeida. Eu vou lhe perguntando, o que tiver errado a senhora corrige, tá, dona Ana Paula? Sim. Declarou que era a mãe biológica de Ana Gabriele Silva de Almeida, de 21 anos de idade. Todavia, Ana Gabriele morou desde criança com a senhora Sandra, no bairro do Paar, a qual Gabriele também a chamava de mãe. Que Ana Gabriele Silva de Almeida foi vítima de homicídio ocorrido no dia 3 de outubro de 2020, por volta das 16h40, no interior do imóvel da declarante. Que 5 indivíduos participaram do evento criminoso, sendo que 3 destes invadiram a casa da declarante anunciando um assalto. Momento em que a declarante abriu o portão de ferro do imóvel para levar um dinheiro que devia para um vizinho, o qual é morador de frente da casa da declarante. Até aí está tudo certo, né? Sim. Que aproximadamente às 16h30, em ato contínuo, um dos criminosos foi identificado pela declarante como sendo nacional de nome Daniel, conhecido como Niel, o qual segurou a declarante pela blusa. É isso? Isso. Então, o primeiro que a senhora reconheceu foi o Daniel, conhecido por Niel. Sim. Por ser conhecido por Niel, quero crer que seja o Carlos Daniel, não é isso? Isso. Contudo, antes do criminoso entrar na casa, disse que se tratava de um assalto. Que afirma a declarante que Niel trajava roupas de gari, porém estava de cara limpa. Que Niel empurrou a declarante para dentro da casa e fechou o portão. Que nesse momento a declarante entrou em desespero e pediu para Niel não matar Gabriele, pois a mesma estava grávida de 9 meses e daria à luz na segunda-feira, 5/10/2020. Que Niel, de forma covarde, retrucou dizendo: "Não vou matar, textuais." E logo este ordenou que Galego, que também trajava o uniforme de gari e portava uma arma de fogo do tipo pistola, de cor prateada, para que atirasse em Gabriele. Acaba logo com isso, atira. O que foi feito? Que afirma a declarante que Galego efetuou um disparo para cima e logo fez o segundo disparo na barriga de Gabriele.
que afirma declarante que Galego, ao tentar atirar novamente na vítima, a arma travou, oportunidade em que Vetron tomou a arma da mão de Galego, a golpeou novamente e atirou várias vezes em Gabriele, que não teve a mínima chance de defesa e caiu ao chão de bruços já sem vida. Quiniel não estava armado e Everton, conhecido por Vetron, foi quem de fato atirou várias vezes contra a vítima. Tá certo, dona Ana Paula? Sim. Que também o criminoso de nome Marlon, de apelido Bagdá, o qual também trajava roupas de gari, sitiou a casa da declarante juntamente com o quinto elemento, do qual o declarante não sabe informar seu nome ou apelido, mas sabe informar que esses indivíduos sempre praticam assaltos na área com roupas de gari. Aí a senhora diz que o Galego é o Daniel. Sim. A senhora chegou a ver o Daniel está presente, né? Só está ele e a Camila, né? A senhora viu aqui ainda agora? Não. Não? Não. Que a declarante afirma que, como a Ana Gabriele já havia cumprido o pré-natal, combinou com sua genitora que passaria o final de semana com a declarante. E que segunda-feira pela manhã acompanharia a Gabriele até o Hospital Santa Maria, no bairro do Pará, onde daria a luz. Então, esses são os personagens que a senhora identificou, né? A senhora não viu o acusado Johnny, Não. embora conhecesse ele. Sim. A senhora tem condições de reconhecer o Daniel e olhar para ele e dizer se é realmente o Galego que a senhora viu naquele dia dentro da sua casa que matou sua filha? Sim. Tá bom. Então, excelência, eu estou satisfeito e requeiro esse reconhecimento, tá bom, excelência, se possível aí, acho importante para o desnídio da causa, por gentileza. Doutor, só vou verificar se temos pessoas Sim, para sim, se estar possível. junto dele, Certo, porque certo. nós temos aquela dificuldade que os servidores Tudo e bem. prestadores de serviço do fórum não se propõem a fazer esse tipo de reconhecimento. Tá, se tiver Eu vou preso aí verificar na carceragem, se existe mais algum preso masculino que possa ser trazido junto com ele. Veríssimo, missão para ti. E lá na carceragem ver se tem mais 2 presos do sexo masculino que possa ser trazido para mais ou menos parecido com o Daniel aí. Se tiver, já sabe que vai lá para dentro ali, ó, daquela sala lá que tem o vidro. Muito bem, senhores. Mais alguma pergunta, doutor? Não, doutor, só ela não vai ser dispensada, né, a testemunha, acho que ela fique separada, deve ficar, né, para fazer o reconhecimento. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Não, né? Então eu peço que ela seja recolhida e mantida isolada, dona Ana Paula, porque a senhora vai tentar fazer o reconhecimento do Daniel. Doutor Dauri Edson. Ok, bom dia. Doutor Dauri Edson, o seu nome completo, por favor. Meu nome completo, Dauri Edson Bindi da Silva. Doutor Dauri Edson, o senhor tem algum parentesco com a Camila Azarré, ou está sendo julgado 3 pessoas envolvidas no assassinato da Ana Gabriele, lá em 2010, aquela senhora que estava grávida. Prestes a ter... Não tem nem parentesco. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com os réus daquele processo, a Camila Fernanda Barroso, Daniel da Silva dos Anjos, vulgo Galego, e o John Corrêa de Souza, vulgo John? Não, senhor. Muito bem, o senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. O senhor vai responder perguntas agora, doutor Nadilson.
promotor, tá? Bom dia. Ok, doutor. Deixa eu colocar o fone, por gentileza, que eu não estou conseguindo ouvir. Excelência, para ele falar o que ele sabe do caso, tá? Eu falar o que eu sei do caso? Isso. Ok. Eu estava no plantão no início do mês de outubro de 2020, se não me engano, no dia 3, quando eu fui acionado do falecimento da Ana Gabriele Silva. Ela estava grávida de 9 meses, foi para a casa da mãe para que o parto ia ocorrer na segunda-feira, isso, se não me engano, foi numa sexta-feira, e teve a casa invadida por 3 criminosos e ceifaram a vida dela. O diretor determinou que nós fizéssemos um levantamento da situação e conseguimos falar com a mãe dela, que estava muito transtornada, e ela nos disse que reconheceu o que havia feito, deu o nome das pessoas, um apelido era Niel, o outro Vetron e o outro era Galego, que estavam todos vestidos de gari e que o Niel segurou a mãe quando estava no portão. Os outros 2 entraram na residência. O Galego deu um tiro para cima, depois no ventre, se não me engano, da menina, e isso fez com que o bebê morresse. A arma falhou e o outro, que foi o Vetron, segurou a arma, pegou a arma, destravou e terminou de ceifar a vida dela. Tudo isso aconteceu, de acordo com o levantamento na época que nós fizemos, porque eles haviam tido a notícia, eles eram todos, faziam parte de uma facção criminosa chamada Comando Vermelho, e que eles haviam tido notícia de que a menina, a Ana Gabriele, havia tido contato com o policial, e por isso eles chamam de decretação, havia sido decretada pelos que mandavam naquela área do tráfico aí na Pratinha, que seria o sujeito chamado John, e o outro chamado Ananda, e que por isso havia sido, ela não morava lá, a menina, a Ana Gabriele, ela tinha ido lá ver a mãe para ficar exatamente porque ela ia ter o parto na segunda-feira. Nós reunimos todos os elementos, logo em seguida a polícia militar conseguiu prender uma outra pessoa que tinha participado como olheiro, como informante desse criminoso. Ele confessou o crime, detalhou melhor o que havia acontecido. Quem presidiu esse inquérito foi a delegada Maria Lúcia, pelo flagrante e tal, então nós fizemos um relatório e passamos o que havíamos escolhido para ela. E foi nesse, até então foi o que eu fiquei sabendo, depois me desvinculei do inquérito, que ela começou a presidir e apurou melhor. Satisfeito, Excelência. Defesa da Camila. Obrigado, Excelência. Excelência, a defesa da Camila gostaria de saber da testemunha se foi feito algum tipo de acariação no decorrer da investigação. Olha, da minha parte não, porque foi uma coisa rápida, era um plantão. Então nós juntamos as informações, pegamos um depoimento e passamos para o delegado presidente. Obrigado por isso. Excelência, ainda com a defesa da Camila, queria saber da testemunha, essa versão que foi aduzida por ele, foi apresentada por quem na delegacia? Primeiro que chegou a informação a nós, também populares, e depois 2 pessoas, lembro que tinha um menor, que foi até ter uma equipe especializada dele, PH, se não me engano, eu não sei, não lembro o certo nome, e o outro que foi apresentado pela Polícia Militar, inclusive estava na peça flagrancial, que chamavam X-Tudão, o apelido dele também, mas não recordo o nome. Eles também afirmaram essa situação. Existe algum relatório de inteligência da polícia, de integrantes de facção criminosa na Pratinha?
Eu não sei lhe informar que dessa vez nós estávamos no plantão. Nós fizemos um relatório que colhemos na época do fato. Satisfeito. Esse da minha parte sem perguntas, excelência. Satisfeito. Jurados, tem alguma pergunta? Muito bem. Doutor Dori Edson, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Pronto, resolveu. Seu nome completo? Henrique da Silva Pantoja. Senhor Henrique, o senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com os réus deste processo, a Camila Fernanda Barroso, Daniel da Silva dos Santos, o Johnny Corrêa de Souza? Não. A família é conhecida por Nanda, o Daniel por Galego e o Johnny por John John. Tem algum parentesco, amizade ou inimizade com eles? Não, senhor. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Pergunta, doutor Nadilson. Sim, senhor. O promotor vai já fazer pergunta para o senhor, tá? Aguarde só um pouquinho. Bom dia. Bom dia. O senhor está me entendendo? Estamos ouvindo, sim. Tá bom. O senhor viu o momento que ela foi assassinada, a Gabriele? Não, senhor. Estava fora do imóvel. O senhor chegou a ser ouvido na delegacia, né, acompanhado do seu pai, Jorge Luiz Oliveira Pantoja? Sim, sim. Quando era menor. Certo. Lá o senhor disse que participaram do crime Galego, Vetron, Bagdaniel, XT ou Gordo. Sim, sim. E que a sua participação foi tão somente de ficar na esquina observando se vinha polícia. Em caso positivo era para correr e avisar os demais, sendo que recebeu por esse trabalho R$100. Não aconteceu isso? Sim, porque no caso a gente ficou agindo lá na frente, lá que no caso foi um desses que estava na casa, que ficou agindo, botaram uma arma. Eu ia passando na hora lá, o garrafão, né, de água, aí me corrigiram, falaram, mas fica aqui no canto aí, se a viatura vir, tu dá uma subiu, avisa nós aí. Tipo, mãe, a gente vai te matar e tal. Eu fiquei com medo, comecei a chorar, falei, não, eu vou me embora pra casa do meu pai. Aí falou, não, pode ficar aí e tal, mas fica de olho pra nós aí, não vamos te matar, porque eu fiquei com medo da hora de Chiquinho, sabe? E depois disso o senhor ficou morando no mesmo lugar, não teve medo, recebeu ameaça? Sim, eu fiquei recebendo ameaça durante esse final de semana aí quando eles foram a fazer a denúncia, eles fizeram a denúncia no meu nome, aí na segunda-feira eu fui preso. Certo. E depois disso a vida ficou normal, o senhor ficou envolvido no mundo do crime? Não, senhor, fiquei normal. E o senhor sabia que eles iam assassinar uma mulher grávida? Não, senhor. O senhor não sabia? Não sabia disso. Não sabia quem era a vítima? Não. O senhor recebeu o dinheiro, então? Não, senhor. Não recebeu o crime? O dinheiro, aliás, antes do combinado, eles não pagaram adiantado os R$100? Não, senhor. Porque, como eu falei, na hora que eu ia passando na hora, eles pediram, entendeu? Porque além de eu ver do fato da rua em casa, eu ver, não conviver, eu ver eles pediram na hora, eu me recusei, ficaram bravos na hora. Mas deixa eu falar, mas eles prometeram lhe pagar. Não, eles falaram que iam pagar o senhor? Não. Porque na polícia eu falou que recebeu R$100 por esse serviço. Não, senhor. E o seu pai estava presente, ele ouviu o seu depoimento. Eles pagaram ou não pagaram para o senhor?
Não, senhor. No momento algum recebi dinheiro algum não para tirar uma vida de alguma pessoa. Mas, pois é, e por que o senhor aceitou ficar como olheiro lá? Foi? Por que o senhor aceitou ficar como olheiro lá, ficar vigiando isso? Eu penso assim, eu acho que qualquer pessoa nesse momento, assim, vivendo uma pessoa com uma arma na mão, sendo coagida, assim, acho que aceitaria ficar lá com medo do pessoal matar ela. Depois disso, eles foram lá falar com o senhor, lá na invasão, duas irmãs, o Galego e o Vetron. Depois disso, o Galego e o Vetron foram lá conversar com o senhor. Você pode repetir a pergunta? Depois disso, depois de matar essa vítima, eles foram falar com o senhor lá na invasão, duas irmãs, o Vetron e o Galego. Ficaram passando mesmo na frente de casa mesmo. Foi, eles já lhe conheciam. Aí eles fugiram, sim. E o Vetron usava a tornozeleira na época? Eu não sei explicar isso. Não? E onde o Vetron escondeu a arma de fogo? Eu não sei explicar isso também, não. Na polícia, o senhor falou que escondeu a arma usada embaixo de uma ponte, localizada na passagem Piedade, bairro Pratinha. Ele chegou a lhe falar isso? Ele chegou a lhe contar que tinha escondido essa arma nessa ponte? Desculpa interromper, na hora da averiguação aí, eles checaram tudinho lá, o local que foi dado debaixo da ponte, foi que o acusado que estava junto comigo, que prenderam do eu e o XT, conhecido como XT. Eles fizeram a averiguação debaixo da ponte lá, mas não acharam não. Não acharam. O senhor usava droga na época ou não? Maconha? Não, mas cigarro, bebida assim eu usava. O senhor conhece o Rafael Fonseca? Não, senhor. Não? Não. E a Fernanda? A Camila Fernanda Barroso, o senhor conhecia ela? Não, senhor. Não? Está satisfeita, excelência, pelo MP. Ok. Os jurados têm alguma pergunta para ele? Não terminou? Desculpa. Ah, tá. Porque ele balançou a cabeça e está terminado. Doutor, suas perguntas. Obrigado, excelência. Excelência, a defesa gostaria de saber da testemunha se foi prometido algum valor pela Camila Fernanda para ele, para que ele executasse o que foi determinado. Faça a pergunta. Seu Henrique? Oi. Foi-lhe prometido algum valor em espécie pela ré Camila Fernanda para que o senhor ficasse de olheiro, na condição de olheiro no dia do crime? Não, senhor. Mas o coagimento foi recebido sim desde. De quem foi que lhe ofereceu? Não, coagimento, estou lhe falando dinheiro, em momento algum me ofereceram, então eu me oferecendo na hora, dentre eles, eu acho lá. Porque na hora que me coagiram, estavam falando isso daí lá. Mas na hora do crime, a Camila Fernanda se encontrava às proximidades? Não, acho que não. E além do fato de eu não conhecer ela, eu acho que eu não sabia se ela estava à proximidade ou não. Henrique, bom dia. Você sabe me dizer se a Fernanda tem algum envolvimento com esse fato? Além do fogo. Bom, quase o que eu escutei, acho que tem, eu acho que não tem não.
Seu Henrique, me diga uma coisa. O senhor conhecia o Galego? O senhor conhece o Galego? Não sei. Não. O único que eu chegava assim mesmo, que eu jogava bola, que eu conhecia mesmo, era só o Marlon só. Ah, tá. Então, os demais o senhor não conhecia? Não conhecia. Na hora da ponte, sim, só de vir na cara que puxaram a arma pra mim e falaram pra mim ficar olhando lá. Certo. O senhor só conhecia o Marlon, né? Os demais que coagiram o senhor a ficar lá reparando, o senhor não conhecia? Não. Mas o senhor lembra das pessoas? Teria condições de identificar essas pessoas lá que estiveram naquele local, lhe coagindo, não? O único que conhecia de lá era o Marlon só, que eu jogava bola com ele, estudava quando era criança. Entendi. O senhor está vendo aí, aparece para o senhor aí na sua tela um quadrinho assim com duas pessoas vestidas com uma roupa azul? Sim. O senhor está vendo aí? Tem um homem e uma mulher, certo? Uhum. O homem, o senhor consegue enxergar o homem daí? Sim. O senhor recorda deste homem que o senhor está vendo aí na tela, como sendo uma das pessoas que estiveram ali naquele local e que coagiram o senhor a ficar ali reparando se vinha alguém? Sim. Sim. Quem era ele? O senhor sabe o nome dele, alguma coisa ou não? Não sei. Mas o senhor recorda bem que esse cidadão era um dos que estavam ali naquele local? Sim. Tá bom, satisfeito, Excelência. O jurado tem alguma pergunta para fazer para ele? Senhor Henrique, muito obrigado. O senhor está dispensado, tá? Ok. Nós vamos fazer agora o procedimento de reconhecimento do Daniel. Desligou, né? Então, leva ela também daqui e leva ele lá para a sala onde estão os outros. Ela pode ficar lá também, depois ela separada. Nós temos 3 pessoas na tela. A senhora consegue reconhecer algum deles aí como sendo algum das pessoas que estiveram na sua casa naquele dia e atiraram contra sua filha? Sim. Qual deles? O primeiro daqui. O primeiro da esquerda? Isso. Muito bem. Bem, pode sentar, pode se retirar o da esquerda, né? Está registrado. Pode sentar. A defesa está querendo a possibilidade de fazer perguntas. Doutor, gostaria de fazer alguma pergunta complementar para ela, doutor? Eu queria fazer uma pergunta e queria também que a defesa aceitasse a dispensa dela, porque inclusive hoje ela ainda foi ameaçada de manhã e veio com a polícia militar. A outra testemunha também do Ministério Público, ouvido em vídeo, foi ameaçada de novo por telefone. Eu queria que ela falasse sobre isso, sobre a situação que ela está vivendo agora em razão disso. Pode falar, senhora. Então, desde quando aconteceu esse fato com a minha filha e com a minha netinha, eu tomei a atitude de procurar o Ministério Público e pronunciar o que estava acontecendo sobre a ameaça, sobre as coisas que vinham falar deles para mim. Eu tenho uma casa onde aconteceu o fato, a casa a qual eu não posso morar. E no momento agora eu me encontro desempregada e sem casa para morar, por motivo dessas pessoas. E fiquei com uma menina de 8 anos, que é a filha dela, para me cuidar, e eu não posso trabalhar, porque eu não saio de casa. Normalmente eu vou levar a menina na escola, às vezes vou buscar, por motivo de sofrer algum atentado, entendeu? Então, desde já eu peço a compreensão deles, que me deixem em paz, porque
Eles já tiraram a vida da minha neta, já tiraram a vida da minha filha. O que é que eles querem mais de mim? Tá. Mas sobre a ameaça que a senhora recebeu hoje, você recebeu algum tipo de ameaça hoje? Ontem de tarde. De que Ontem. forma? Pedindo para que eu não viesse depor contra eles, porque podia Quem custar a minha pediu? vida. Foi uma mulher que chegou lá e falou, conversou comigo, ela disse que achava melhor que eu não colocasse os pés aqui. Tá, E- só para a gente entender, só está morando hoje aonde? No mesmo lugar que a senhora morava? Não. Em outro lugar? Em outro Não é lugar. preciso só dizer onde é, não, que a senhora mora. Com certeza. E nesse lugar que a senhora mora, foi uma pessoa que lhe conhece, ligada a eles? Quem é essa pessoa que foi lhe procurar? Olha, eu não sei quem é essa mulher, mas ela chegou conhecendo por meu nome e conversou comigo numa boa. Como é que vai ficar? Você vai dar depoimento? Eu disse, eu preciso. Por quê? Eu preciso de paz, né? Eu preciso que alguém tome uma atitude de alguma coisa. Aí ela falou, não tem como tu não ir, porque isso pode custar a tua vida. Então, eu não tenho mais nem A senhora escapativa. sabe como essa pessoa chegou até a senhora? Não. A senhora conhece essa mulher? Também não. Mais alguma pergunta, doutor? A defesa, gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, dona Ana Paula, Sim? foi lá na sua casa? Essa pessoa foi lá e bateu na sua casa, foi? Não, ela não bateu. Eu já vinha no caminho, que eu estava indo buscar minha neta, e eu vinha no caminho da estrada, né? E essa pessoa parou e chamou. Paula, e eu olhei para trás, né? Que é muito difícil alguém me chamar de Paula. Eita. E a pessoa sabia até meu nome, né? Aí pegou, conversou comigo, achava que melhor que eu não viesse aqui comparecer. Ela, sem lhe conhecer, lhe abordou na rua, lhe Foi. chamando pelo Pelo nome. meu nome. E lhe sabia que a senhora tinha um julgamento hoje. Não sei, porque ela disse que, ela falou, olha, é melhor que você não vá depor, porque isso pode te prejudicar muito. Pois é, então ela devia saber que a senhora tinha um compromisso aqui. E a senhora retrucou, falou alguma coisa? Não. A senhora ficou assustada? Olha, de assustada eu já ando há 3 anos da minha vida que eu ando assustada. Só que assim, eu sempre digo, como eu falo para todas as pessoas que dizem, cuidado com tal coisa, cuidado que o pessoal quer te matar, vão matar tua família, vão matar você. Eu digo, olha, a hora que for, Deus ele vai avisar, pelo menos para acalentar o coração da minha mãe. E eu estou preparada para a morte, com certeza. Meu Deus, não. Não vou ficar aqui, eu sei disso. Eu tenho a certeza absoluta, porque proteção eu só tenho aqui agora no momento. Daqui para fora, lá para onde eu vou, só Deus mesmo. Mas aí deixa eu lhe perguntar, dona Ana Paula, só uma questão aqui para a gente também ficar bem, tudo muito claro, né? A senhora foi na delegacia no mesmo dia que aconteceu isso com a sua filha, que a senhora viu tudo, não foi? Sim, A senhora compareceu lá na delegacia de Coraci. Confere. confere. Aí lá a senhora prestou um depoimento, né? Onde a Isso, senhora disse que as pessoas estavam encapuzadas, não reconheceu nenhuma delas. Isso a senhora lembra de ter acontecido? sim, mas o motivo é a ameaça, né? Porque eu sou só uma e eles são muitos. Então, vale a minha vida, a vida de uma criança de 8 anos, que não tem nada a ver também com o assunto, né? Então é melhor assim que ficar Certo. Aí calado, tire né? só uma dúvida. 2 dias depois, a senhora já não vai mais na delegacia de Coraci, a senhora vai na delegacia de homicídios, não é isso? Isso, Já com outro delegado, não é isso? sim, senhor. Quem foi que lhe chamou para ir na delegacia de homicídios? A senhora recorda? Como foi para a senhora ir uma segunda vez na delegacia, dessa feita aqui em Belém? Eu me recordo que eu estava no cemitério, enterrando a minha filha, e 2 policiais me abordaram e falaram que eu precisava comparecer lá, para dar esclarecimento, né? Aí eu fui, Na de homicídio. sim, Foi quando a senhora resolveu contar a verdade do que a senhora sabia, do que a senhora alega que viu. sim, É isso? isso. Foi como que a senhora criou coragem? Como foi que no primeiro momento a senhora teve medo das ameaças? 2 dias depois a senhora resolveu falar, né? Para enfrentar, é isso? Isso.
Tá certo. Tá bom, obrigado, excelência, era só isso. Mais alguma pergunta da defesa? Uma pergunta minha do juiz, só para esclarecer. Em um determinado momento, a senhora disse que a Fernanda Ananda trabalhava por John, era o John? Como é que é? A senhora falou alguma coisa nesse sentido? Não falei. Sobre quem trabalhava com ele era minha filha mesmo. Ah, sua filha que trabalhava por John. Sim. Ah, tá. A Camila, a senhora não sabe para quem ele trabalhava, ela trabalhava não. Não, porque Tá bom, ela... eu não havia entendido esse detalhe. Sim. Muito obrigado. E aos jurados e às partes, eu posso dispensar a testemunha? Doutor Alex, eu posso dispensar a testemunha? Posso dispensar a testemunha? Doutor Nadilson, jurados, pode dispensar a testemunha? A senhora está dispensada, tá? A senhora pode ir embora. Seu nome completo, coronel? José Fernandes Alves de Lima Neto. Coronel, nós estamos aqui no julgamento de 3 das pessoas envolvidas no assassinato da Ana Gabriela em 2010, outubro de 2010. Aquela senhora que foi assassinada estando grávida, prestes a ter bebê. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com alguns dos réus, a Camila Fernanda Barroso, vulgo Nanda, Daniel da Silva dos Anjos, vulgo Galego, o Johnny Corrêa de Souza, vulgo John? Não, senhor. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade. Cadê a defesa? Os outros advogados. Doutor Alex está muito medo. Muito bem, o senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Perguntas do MP. Bom dia. Conte para nós o que o senhor recorda dessa diligência policial, desse caso. Bom dia a todos, bom dia, excelência. Na época eu comandava a zona de policiamento, o batalhão do 24º, tinha a circunscrição do bairro da Pratinha, e houve esse crime que chocou, um clamor muito grande, uma comoção muito grande na sociedade. Desde então nós montamos uma força-tarefa, fizemos várias diligências no intuito de capturar os acusados. Chegaram informações fidedignas de pessoas vinculadas à comunidade local, virtude que a gente tinha uma credibilidade de um trabalho que era efetivado, e apontaram alguns nomes. Diante desses nomes, nós montamos uma operação, fomos no encalço. Recordo vulgos X-Tudo, Bagdá, Vetron,
e o outro Galego. Formando encalço a princípio do X-Tudo, do Bagdá, próximo à casa da vítima, e houve uma fuga, houve uma troca de tiro, foi capturado o X-Tudo. Diante dos fatos, ele relatou o que havia ocorrido e repassou mais um envolvido, um menor, que nós diligenciamos e conseguimos fazer a apreensão dele. E apresentamos, salvo engano, na divisão de homicídios. O senhor sabe dizer quem foi deles que trocaram um tiro com a PM? O senhor sabe dizer? Olha, no momento do fato ali, eu estava à frente, o X-Tudo, né? Eu não sei o nome, e o Bagdá. Quem efetivou o disparo, eu não sei, até porque era uma área de ponte, eles correram, prenderam fuga, a arma não foi apreendida, o armamento. Sei que houve sim o tiro, mas não sei também se o Bagdá ele foi alvejado, sendo que o X-Tudo ele foi detido e foi conduzido. O senhor já conhecia eles de outras ocorrências, envolvimento com crime? Não pessoalmente, só por foto, né? Nós tínhamos um banco de dados e havia levantamento de quem ali cometia crime. Então havia repassado ao meu conhecimento a prática delituosa deles, de algum deles. Certo, satisfeito, excelência. Defesa da Camila. A defesa da ré Camila, gostaria de saber da testemunha sobre a possível participação da ré Camila no intento. Como foi que o senhor soube dessa possível participação? A Camila, segundo os relatos, né, das fontes que foram repassadas à equipe, ela servia como uma espécie de disciplina do Comando Vermelho. Ela disciplinava quem não cumpria com as determinações dessa facção. E segundo a informação, inclusive do X-Tudo, que foi detido, foi conduzido, ela que teria ordenado, né? Ela mais o vulgo John, teria ordenado a execução da vítima na época. Bom dia, coronel. Bom dia. Eu gostaria de saber se a mãe da vítima indicou algum nome para o senhor. Não. Satisfeito. Não conheço a mãe da vítima. Excelência, eu estou sem perguntas, só agradecendo a presença do coronel. Um ótimo dia para o senhor. Satisfeito. Obrigado. O jurado tem alguma pergunta? Posso dispensar a testemunha? Coronel, muito obrigado, você está dispensado. Obrigado, excelência. Não dá de nada. Seu nome completo? Rosiane de Nazaré Duarte Freire. Dona Rosiane, só tem algum parentesco, amizade ou inimizade com a Camila, ou com o Daniel, aqui vulgo Galego, ou com o Johnny Corrêa, vulgo John? Não, nenhum deles. A senhora vai depor no processo judicial, tem o compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Perguntas, doutor. Defesa do doutor Sandro, doutor Fernando. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Rosiane. Bom dia. Dona Rosiane, acerca dos fatos que vitimaram a senhora Ana Gabriele, o que é que a senhora pode nos informar sobre a ocorrência dos fatos? Eu não entendi a pergunta. A senhora soube, a senhora viu, ouviu falar, o que é que a senhora sabe sobre os fatos? Olha, o que eu soube foi que mataram a moça lá perto, né? Eu estava na minha residência quando a gente soube do fato que ocorreu.
A senhora sabe quem foi os executores? Quem foi que executou o crime? Não, não sei quem foi. A gente só ficamos sabendo por causa que ali é uma comunidade ali pequena, né? Então, como ocorreu o fato, todo mundo ficou sabendo, várias pessoas correram para lá no momento para ver, a gente ficamos sabendo assim. Pelo que a senhora ouviu falar, que ficou sabendo, no caso, a senhora sabe se houve o envolvimento da Rê Camila Fernanda Barroso? Não, eu nem sabia que tinha envolvimento ela. Eu nem soube disso. Daí eu fiquei sabendo muito depois, quando ela já estava presa. A senhora sabe se a Rê Camila Fernanda tem algum envolvimento com relação a algum tipo de crime lá na área? Não, não sei de nada disso. Se ela faz parte de algum grupo de facção ou algo do tipo? Não, não sei de nada disso. Eu conheci a Camila através da mãe dela, que naquela época ela estava trabalhando com ação de político. Aí a mãe dela pegou, me convidou para me trabalhar junto com ela. Aí eu conheci ela assim. Satisfeito, excelência. Doutor Alex? Doutor Nadilson? A senhora conhecia a vida da Camila, frequentava a casa dela? Não conhecia a vida dela e também não frequentava. Eu conheço a mãe dela. A senhora sabe o que a mãe dela falou para a senhora, isso? Não, a gente A senhora chegou a conversar com a Camila, saber da vida dela, alguma coisa? Não, como eu estou lhe explicando, eu conheci a Camila quando a gente entregava panfleto, porque ela era à frente dos pessoal que faziam a ação. Aí ela que pagava a gente, ela que ficava, entendeu? Inclusive, ela fazia negócio de ação, pro Dia das Mães lá, ela entregava esses trabalhos. Era a mãe dela ou ela? Não, ela. Ela enquanto o quê? Eu conheci a mãe dela porque lá na casa da mãe dela tem o poço. Aí lá ela distribui água para a comunidade, porque lá a água lá não pode ser bebida. Tá, me diga, porque não se vive em período de eleição direto, né? Não se vive. O período eleitoral tem um período. De onde vinha esse dinheiro para ajudar a comunidade, distribuir as coisas? Poço artesiano de onde? Ela fazia trabalho para o Cássio Andrade. Ela fazia. Mas passou a eleição, os políticos param de dar as coisas. Como era que ela arranjava esse dinheiro para dar lá para vocês, para a comunidade? Como eu estou explicando, ela fazia trabalho para o Cássio Andrade. Aí o Cássio Andrade dava para ela, no caso era período do Dia das Mães, sempre tem ação sobre isso, entendeu? Aí ele pegava, inclusive ele ia junto com ela, entendeu? Isso onde que a senhora está falando? Eu conheço todas as ações sociais de lá. De onde era essa ação? Da Santo Antônio. Era o Cássio Andrade da Santo Antônio que você está falando. Não, o Cássio Andrade, ele é lá para Macol. A ação dele fica lá para Banda Macol, lá para Banda Duas Irmãs. Aonde ela fazia ação social ficava ali, na Imperador e na Santo Antônio. Inclusive na Santo Antônio lá tem o centro comunitário. Tá, quantas ações sociais a senhora participou que ela estava? A ação social que eu trabalhei com ela, entregando panfleto, foi só uma. Pois é, só uma no período eleitoral. Tá? Satisfeita, excelência. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Posso dispensar? Está dispensada. Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome completo? Ana Carolina Ferreira dos Santos. Dona Ana Carolina, você tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o Daniel? Não. Ou com o Johnny? Ou com a Camila? Não. A senhora vai depor no processo judicial seu compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Doutor Alex, suas perguntas. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Veja bem, a gente está aqui para esclarecer a situação dessas 3 pessoas que estão sendo julgadas. A senhora sabe o que a respeito disso? Da morte de uma moça nova, estava grávida. A senhora sabe o que sobre isso? Bom, eu não sei de nada, só apenas o meu pai me ligou e me falou que tinha acontecido um ocorrido com a Ana Gabriele. Já conhecia a Ana Gabriele? Não conhecia.
Aí o seu pai lhe ligou, continua. Meu pai me ligou porque eu estava na rua, aí ele mandou me recolher para dentro de casa e falou do ocorrido que tinha acontecido para mim. Certo, o que foi que ele lhe falou? Que tinham matado a Ana Gabriele e que era para me recolher para dentro de casa, para mim não ficar na rua, porque estava perigoso. Entendi. Mas não lhe disse quem teria matado a Ana Gabriele? Olha, ele falou para mim que quem matou a Ana Gabriele foi o Bagdá. Que é um dos acusados. Sim. Quer dizer, o comentário lá era de que teria sido o Bagdá, né? Sim. Entendi. É o que a senhora sabe, é o que foi que a senhora veio dizer, não é isso? Isso. Mais alguma coisa? Não, só isso Tá mesmo. bom, satisfeito com isso. Defesa da Camila, alguma pergunta? MP, alguma pergunta? Sim. Bom dia. Como é o nome do seu pai? Adamor Brito dos Santos. Ele tem um apelido? Não. Ele que cuida lá das balsas, é? Isso, Ele é uma liderança lá, né? Comunitária. Encarregado operacional. Ele já foi testemunha aqui também no júri, né? Deixa ele contar. Ele viu o crime? Não, ele não viu. Tá. Satisfeito, Excelência. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Pode dispensar? Estão dispensadas. Senhores, vamos ao Camila, seu nome completo. Bom dia a todos. Camila Fernanda Barroso. Camila, você é filha nome de seus pais. Só um instante antes de começar, deixa eu verificar algo aqui. A senhora sabe seu CPF de cabeça? Sim, senhor. Tá, eu já tenho ele aqui, ó. Isso. Certo. A senhora é filha da Maria das Graças Barroso, é isso? Sim. Nasceu em 28 de agosto de 91? Não, 29 de agosto. 29 de agosto, eu li errado. 29 de agosto, não é isso? Sim. A senhora é casada, solteira, amigada? Eu tenho uma união estável. Certo. Tem filhos? Sim. Quantos? Só um. Qual a idade? 13 anos agora. 13 anos? Sim. Mas é filho desse seu companheiro? Sim. Certo. A senhora estudou até que série? Até o 2º ano do médio. Sabe ler e escrever? Sim. Qual a sua profissão? Vendedora externa. Certo. A senhora responde algum outro processo criminal fora isso? Sim, já sou absolvida. Qual era a acusação? Tráfico e o homicídio do Marlon, que também já foi absolvida, né? Que eu não tenho nada a ver com isso também. Certo. Tá certo. Sobre esses fatos, o que a senhora tem a dizer? Que a senhora teria sido a mandante que decretou a morte da Gabriele. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu não tenho nada a ver, não sei nem para que me vincularam a isso, né? Como o senhor sabe, eu trabalho com as minhas vendas, né? E sempre tive de frente lá do meu bairro por fazer parte, né, de panfletos na época de política, entendeu? Era um dinheiro a mais. Como o senhor sabe, eu tenho família. Eu não tenho nada a ver com esse crime. Certo. Perguntas do MP. Desculpa, pergunta do MP. A senhora vendia droga? Não, senhor. Qual a sua relação com o Johnny, o comandante do Comando Vermelho? Não tenho nenhum vínculo. A senhora conhecia ele? Não, senhor. Deixa ele falar. O Alain Figueiredo Garcia, ele deu um depoimento na polícia e disse que a senhora fazia parte, sim, e que a senhora teria decretado a morte da vítima, dessa senhora grávida. E que ela também falou para a mãe dela isso antes de morrer. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Senhor, que eu não...
Faço participação dessas coisas de crime organizado, a qual eu estou, né? Conheço a vítima que morreu de vista, pois ela deixava os seus filhos lá no bairro jogados. Agora a senhora conhece ela de vista. A senhora já lembrou que conhecia ela de vista, né? De vista, sim. A senhora não conhecia, agora conhece ela de vista. Tá, sim. Continue. De ver do bairro, entendeu, meu senhor? E aí ajudei umas vezes a pegar os filhos dela que estavam jogados na rua. Inclusive ela também me ajudou a dar banho, conversei com ela para ela não deixar mais as crianças assim. Foi o único contato que eu tive com ela. Foi, a mãe dela inclusive falou que vocês se conheciam, chegaram até a andar junto. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Não, nunca andei jeito com ela. E a Ana Gabriela, integrante do Comando Vermelho? Eu não sei lhe falar se ela fazia parte. A senhora falou que ela era usuária de droga, ela e a mãe dela, e que fazia programa. Sim, a mãe dela, eu tenho conhecimento que fazia programa lá, entendeu? Eu vi ela com a mãe dela muitas vezes assim de vista passar, mas que usava drogas, eu não tenho conhecimento. A senhora falou em juízo, e no juízo, o depoimento anterior seu, está escrito, tá? Tá, e esse rapaz, o Alan Figueiredo, qual o motivo dele falar isso da senhora? Meu senhor, o Alan Figueiredo, eu conheço ele de vista também, tinha mais acesso com a mãe dele, entendeu? E o Alan Figueiredo, ele é conhecido lá no bairro, ele tem problemas mentais. Ele não fala coisa com coisa. Tá, essa história que a senhora trabalhava, doando coisas lá, trabalhou em panfletagem, mas foi só uma vez que a senhora foi lá na panfletagem. Não é um trabalho fixo, né? Era toda vez que me procuravam, né, os representantes. E eu ia, panfletava, ajudava a arrumar voto para os políticos. Tá, e de onde vem esse dinheiro lá para dar para a comunidade? Dos donos da comunidade, lá dos representantes do bairro. Eles confiavam na senhora para fazer esse trabalho, Sim, eu e mais algumas pessoas. Ou era sua mãe que fazia ou a senhora? Oi? Era sua mãe ou a senhora que Era fazia? eu. E deixa eu lhe falar, de onde vinha seu dinheiro, a sua renda? Eu trabalhava com venda externa, vendedora boticário, tapaué, trabalhava com roupas. E por que a senhora não comprovou isso nos autos, essa fonte de renda sua? Eu comprovei. Meu advogado deve ter apresentado. Aqui não tem nada disso. A senhora se envolveu com algum desses acusados? Não. A senhora era ex-namorada do Bagdá? Não. Ela também recebeu uma mensagem que estava escrito o seu nome, decretando a morte dela. O que a senhora tem a dizer sobre isso? O meu nome, eu não sei por que apareceu, mas eu não tenho nenhum envolvimento com isso, senhor. Eu não faço parte de crime organizado, de organização criminosa. A senhora usava droga? Não. A senhora conhecia a Pamela? Não. E o William Axel Lopes de Moraes, a senhora conhecia? Não, não tenho conhecimento de quem são essas pessoas. A Maria Eduarda Rodrigues de Almeida. Sim, conheço. Ela tem alguma coisa contra a senhora? Não. Ela falou que seria a senhora mandante, pois esta integrante de uma facção criminosa conhecida por Comando Vermelho e com atuação no bairro da Pratinha. Eu não sei porque ela falou isso, mas ela é minha vizinha, ela mora nos fundos da minha mãe.
Edilene da Silva Cruz. Não conheço. O Rafael Fonseca Silva, a senhora conhece? Não conheço. A senhora chegou a brigar em via pública com essa vítima? Não, nunca. O José Fernando Pinheiro Cavalcante, a senhora conhece? Sim, de vista. Tá. Ele falou que a senhora com Johnny arrumaram armamento para o crime. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Eu não sei de onde ele tirou isso, senhor. Como eu lhe disse, eu não tenho nada a ver com esse crime. Eu não sei nem porquê. Até hoje eu estou presa dentro desse lugar. Eu estou lendo o que estão lhe acusando, tá? Para a senhora ter ciência, a senhora está tendo ciência agora. Por isso que eu estou lhe dando a oportunidade para a senhora falar, tá? A respeito disso. Sim. José Fernando Pinheiro Cavalcante. Vamos ver o outro. E qual foi essa história que a senhora pediu para sair, prisão domiciliar, porque estava doente ou que lhe agrediram na polícia, no cárcere? O que foi que aconteceu? Eu peguei Covid lá 2 vezes, né? E não tive assistência devida, fiquei muito mal, né? E quando a gente gritava pedindo socorro, jogava um gás, entendeu? Sofri algumas agressões que eu falei lá na casa penal, na época, né? Tive perca de peso, peguei depressão, comecei a tomar remédio para dormir, para ansiedade. Adquiri alguns problemas médicos lá dentro do cárcere, né? Tá, e quem foi que lhe agrediu lá? Com quem a senhora brigou lá na cadeia? Eu não briguei com ninguém. Eu fui agredida por uma policial, que eu já dei o nome dela, né? A corregedoria foi me ouvir, participei pro meu advogado, e eu não sei o que aconteceu depois disso. Satisfeito, excelência. Defesa da Camila. Obrigado, excelência. Excelência, a defesa gostaria de saber da ré se na época dos fatos atribuídos na denúncia, se ela residia lá na área onde houve o crime. Pode responder? Não, eu não residia. Onde é que a senhora residia, por gentileza? Eu residia lá em Coraci, passagem de Libertação, número 852, bairro Paracuri. Eu fiquei sabendo pelo fato, pela minha mãe, ela me ligando, como foi um crime bárbaro, apareceu em várias televisões, jornais, e ela me participou do que estava acontecendo, né? Conversando com ela, ela falou: olha, aconteceu um crime aqui, mataram a Ana Gabriele, ela estava grávida. Foi assim que eu fiquei sabendo do crime. Agora há pouco a senhora relatou aos promotores de justiça, das perguntas que foram feitas, de possíveis agressões ocorridas no cárcere. A senhora foi levada para atendimento médico dessas agressões? Depois de dias, depois de eu ter anunciado a denúncia, né, para alguns policiais, para chefe de segurança, depois da agressão, depois de alguns dias, me levaram para o UBS da unidade, e lá foi diagnosticada que estava inchado, estava roxo, que precisava fazer uma saída, e fui levada até a UPA da Cidade Nova para atendimento depois de dias.
Camila, bom dia. Bom dia. Além da panfletagem, você fazia mais algum outro tipo de serviço e atividade? Às vezes, quando tinha renda, a gente fazia, né, eventos para algumas cesta básica. Não era muito, eram 5, 10 no máximo. Fazia algum tipo de venda também? Sim, eu trabalho com Tupperware, Boticário, vendia roupa. Meu trabalho sempre foi esse, venda externa. Satisfeito. Sem pergunta, doutor. Churrasco, tem alguma pergunta para ela? Muito bem. Tragam o... Pode deixar ela aí, ela não apenas... O senhor é filho de Doraci Ferreira da Silva e Daniel da Silva dos Anjos? Não, desculpe. José Antônio Maciel dos Anjos? Sim, senhor. Nasceu no dia 26 de fevereiro de 96? Sim, senhor. O senhor é casado, solteiro, amigado? Já fui amigado, tenho uma filha com uma mulher, hoje em dia estou separado. Qual a idade da sua filha? Ela tem 10 anos. O senhor estudou até que série? Até quinta e sexta. Sabe ler e escrever? Sei. Qual é a sua profissão? É solda e maçarico. Eu trabalhei muito com o negócio de pedreiro com meu pai e outros serviços. Certo. O senhor responde a algum outro processo criminal fora isso? Olha, eu estou com alvará provisórios, já chegou a minha condicional. Tá. Eu já cometi outros atos. O senhor tem outros processos? Tenho, mas já foi condenado em algum? Já fui, lá em 2015, no final de 2015. Foi condenado? Foi. Há quantos anos? 10 anos, que tinha 2 de menor comigo, na época eu tinha 19 anos. Sei, e por qual foi condenado por que crime? Por qual crime? Roubo de táxi. Roubo? De táxi, foi. Certo. Sobre esses fatos aqui, que o senhor teria participado da execução da Ana Gabriele, o senhor não é obrigado a falar, o senhor fala o que quiser, se quiser ficar calado, pode ficar, é um direito seu. O que é que o senhor tem a nos dizer? A respeito disso, estão me acusando? Sim. Olha, eu trabalho com venda de peixe. Em Coraci, quando o barco chega, eu descarrego o peixe, aí o barco volta para o rio, eu pego a mercadoria, que eu trabalho com venda de peixe, lá na Pratinha. Aí foi numa sexta-feira, se não me engano, aconteceu esse fato, aí na segunda-feira apareceu na tela. Aí eu vi na televisão, minha família me avisou. Aí a minha tia que mora em São Paulo, que ela é advogada, ela ia vir, que ela estava trabalhando para lá, que é advogada para lá, para nós se apresentar nessa causa aí. Mas antes disso, aí se passaram o tempo, eu fui preso de novo. Aí hoje estou aqui, né? Pois é, então veja que o senhor foi reconhecido pela mãe da vítima como sendo uma pessoa que estava lá na hora. Pois é, fiquei sabendo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu lhe comunico, inclusive, que nesse reconhecimento que foi feito agora, a mãe da vítima que estava aqui, que estava lá na hora, sim, senhor, reconheceu o senhor como sendo uma das pessoas que estavam no momento do crime na casa dela, que invadiram a casa dela. O que o senhor tem a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer que ela tem que me ver mesmo, ela ver que não é eu, não tem nada a ver com morar numa kitnet lá em Coraci. A minha irmã ia até arrumar as papeladas, como todo mês eu pagava tudo certinho, aluguel, morava pra lá. Não tem nada a ver, quero que essa mulher ela me veja, que ela tá me acusando, um rapaz aqui tá me acusando também, na televisão, ainda agora aqui. Aí tipo assim, eu me conto, tal de boa, vinha tranquilão, saber que eu estou envolvida, aí chega aqui um rapaz e fala que eu estou envolvido, que eu, tipo, coagi ele, eu fiz o ato, aí fiquei sabendo agora também ali que tem uma filmagem, aí a moça me falou que tem uma filmagem, eu queria ver essa filmagem, que o senhor vê essa filmagem e veja que eu não tenho nenhum envolvimento. Certo. Eu não tenho conhecimento de nenhuma filmagem que exista. Pois é, fiquei sabendo. Tá? Inclusive essa filmagem é da casa do policial. Fiquei sabendo. Ministério Público, alguma pergunta?
Pois é, o senhor estava presente, a mãe da vítima reconheceu o senhor como a pessoa que atirou, uma das pessoas que atiraram na vítima, na barriga dela, né, matando também o bebê de 9 meses. E o adolescente na época, o Henrique, também foi ouvido por vídeo, e ele falou que o senhor também foi uma das pessoas que chamou ele e falou: fica olhando aí, dando cobertura. Entendi. E além disso, tem o relato dos outros envolvidos, que é o falecido e é o outro também que não foi ouvido hoje, que falou que o senhor estava assim na empreitada criminosa. E o senhor simplesmente nega. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Senhor, eu não vou chegar aqui, aí as pessoas vão me acusar, aí eu vou ter que dizer que foi eu, senhor. Eu não vou assumir um negócio grave que vai causar uma destruição para a minha vida, porque eu tenho família. Aí nunca que eu ia tirar a vida de uma mulher grávida. Nunca, senhor. Mas, pois é, porque todo esse povo está lhe acusando, inclusive os que estavam junto com o senhor. Pois é. E agora? Eu perguntar, por que o povo está me acusando? Como eu falei para o seu juiz aqui, eu já cometi atos. E Maneto, que é o policial que estava na audiência chamada vídeo, ele me conhece. Em 2018 ele queria tirar a minha vida, só que o outro policial que não está presente também impediu dele tirar a minha vida. Ele ficou bufando, querendo tirar a minha vida, o Vieira não deixou. Tá, mas a gente não está tratando disso aqui, tá? Pois é, eu ia chegar ao ponto. A gente está tratando sobre o homicídio da Daniele, da vítima, né? A gente não está falando do que aconteceu nessa sua vida do crime, não é isso aqui. É desse caso. O senhor morava na época onde? Em Coraci. Tá, em que rua, passagem? Lá no Mangue, com a travessa Estrada Velha. Tá. O senhor é conhecido como Galego, apelido de Galego? Na verdade, eu já tive vários apelidos. Galego, Bocão, Magrão. Tá, e qual a sua relação com o Johnny Correia de Souza, o John John? John John, não reconheço esse John John. Ele teria motivo para lhe acusar também, dizer que conheceu o senhor? Qual o motivo? Pois é, não sei, eu não conheço ele. O Marlon da Silva Cruz também, o senhor conhecia? Não, ouvi falar já nele. O senhor sabe quem matou ele? O senhor foi acusado de matar ele também? Não. O Everton da Silva Cruz, Vetron, conhece? Não conheço. O Carlos Daniel da Silva Costa, o Niel. Esse Niel, ele mora, vamos botar assim, umas 3 ruas lá pra cima. Eu já vi ele, dizer que eu conheço, já tive uma conversa, uma simpatia com ele nunca. E esse José Fernando Pinheiro Cavalcante, que é o XT, o gordinho? Não, esse gordinho eu não conheço ele. E a Camila? Quem é a Camila? A que está no seu lado, Camila Fernanda. Ela aqui, eu já vendi muito peixe pro marido dela. Quem era o marido dela? Chamava pra ele tipo Guinael, uma coisa assim. Não era Bagdá, não? Bagdá? Não lembro. Tá, o senhor está dizendo então que não tem contato com ninguém, que não conhecia ninguém, é isso que a gente pode afirmar? O que eu enxergava era tá me acusando aqui que ele é filho de um cara que tem um supermercado. Pois é, enxergar uma coisa, andar junto, falar, sair junto. O senhor está negando que tivesse contato com os outros, é isso? Com todos os acusados, o senhor não tinha contato? Pois é, contato assim não. O senhor vendia droga, usava droga? Não. Eu vou mentir pro senhor, eu já usei maconha. De 2018 para trás. Cigarro, bebidas. Eu nunca usei outro tipo de droga, tipo cocaína, crack, essas coisas não. Vou ser sincero, né? Já fumei maconha. O Antônio Lauro Neves de Vieira, policial, ele falou na polícia em juízo que
Onde o senhor foi preso? Antes Eu fui disso. preso? Em que local o senhor foi preso? Coraci. Não, o local, certo. Que eu fui preso agora? Uhum. Em Coraci. Fiz a minha kitnet, onde eu morava. Mas, nesse endereço, no mesmo endereço da época de 2020? Eu fui preso em 2021. 2021? Foi, no mês 5. Tá, um ano depois, né? Pois é, a mãe da vítima também, ela contou para esse policial que o senhor teria ido junto de uniforme de gari e que o Iniel segurou ela e o senhor entrou para atirar na vítima. O senhor nega então, né? Eu nego, senhor. Não vou dizer que foi eu, que não foi eu. E a vítima, o senhor conhecia? Ela estava marcada para morrer? Não, nunca vi. Ouvi, se dizer que eu não vi, eu via na televisão a foto dela, uma moça branquinha, se não me engano, estava de chapéu, mas nunca vi. E até mesmo, o policial falou ali que a mulher, ela me conhece, essa que está me acusando, a mãe da vítima, dizer que eu nunca vi essa mulher, dizer que eu não vi, no dia da audiência vídeo, eu vi uma mulher sentada lá no final da mesa, que era a mãe da vítima. Então, dizer que eu vi ela e ela falar que ela me conhece, desculpa a expressão, mas ela está mentindo, dizer que me conhece, assim, na vida. O senhor ameaçou ela alguma vez? Nunca. Nunca vou ameaçar uma mulher, assim. Eu vou lhe falar o que o José Fernando Pinheiro Cavalcante falou. Sim, senhor. Na polícia. Sim, senhor. Que o conduzido é dependente químico e sempre compra entorpecente na boca de fumo pertencente ao nacional conhecido como Johnny, situada no final da rua Imperador, próximo à empresa Açaí Pará. Salientando que esse é integrante do Comando Vermelho e possui o cargo de torre no bairro da Pratinha 2, juntamente com a nacional de nome Fernanda Ananda, também torre do Comando Vermelho. O senhor sabia desse local de venda de droga? Não, pior que não. Na verdade, Pratinha tem várias regiões de boca de fumo, né? Apesar de ser uma periferia. É final da Rua do Imperador que eu estou falando. Não, essa Rua do Imperador. A única rua que eu conheço lá na Pratinha, a Rua de Casa, a Rua Nova, que atravessa a Piedade, e lá em cima tem a Rua Paulo Guilherme. Só esses três nomes que eu sei. Esse nome eu desconheço, o senhor está falando. O Henrique da Silva Pantoja também, que reconheceu o senhor. Sim, senhor, eu escutei. Ele, na polícia, ele falou que vocês pagaram ele o valor de R$100 por esse serviço adiantado. Hoje ele não confirmou, mas confirmou que foi ameaçado a ficar fazendo o trabalho de olheiro para vocês invadirem a casa da vítima. Ele era seu vizinho, não é isso? Não, vizinho não. Não mora nem na rua de casa ele. Ele morava onde? Lá, mas dobrava, tem uma rua de casa, aí dobra, sobe na rua Paulo Guilherme, não, Piedade, Paulo Guilherme lá em cima. Mas lá pra cima o supermercado do pai dele. Depois disso, você encontrou com ele de novo e
E conversou sobre o crime o senhor com o Vetron? Não, senhor, que eu não tenho participação. Não tem nada a ver com isso, não. Pois é, ele falou que depois, hoje ele falou que falou com o senhor depois. Pois é. E vocês chegaram a comentar. Não. Quando ele passava em via pública, perto de uma mata. Certo, ele pode ter que falar, mas isso não procede, senhor. É que eu sei esse menino é até de menor. É magrinho, molequinho lá, eu jamais vou. O Comando Vermelho decretou a morte de vocês? Não, a minha não. Porque teriam matado uma grávida que é contra o código do Comando Vermelho? Não. É por isso que mataram o Marlon? Isso eu não sei te dizer. Segundo os comentários, que ele matou ela. Pelo fato de ele era namorado dela, ela foi embora, ela voltou, ela estava grávida, ele foi e matou ela, executou ela. Aí eu fiquei sabendo que mataram ele, aí eu fiquei pensando, então se ele matou, foi uma represária. Mas quem ele falou isso? De onde o senhor soube isso? Oi? De onde o senhor soube isso? Lá onde eu estou preso, cai gente presa lá da pratinha onde eu moro também. Eu procuro saber, né, sobre a causa que eu estou sendo acusado. Aí, que nem pode tu ver que a testemunha falou. É comentário da cadeia, então, é isso? É, que foi esse Bagdá e na chamada vídeo, tem a testemunha de acusação contra a minha pessoa, ela até fala que o pai dela falou que foi o Bagdá que entrou lá, até meu Bagdá mora, parece, na frente da casa dela, quase por aí assim, e matou ela. Pois é, ele também foi acusado de estar junto com o senhor para matar ela, tá? Mas aqui não foi falado que ele é namorado dela no processo, tá? Pois é, não, o que eu fiquei sabendo foi na rua, não no processo. Falaram que ele que matou ela na chamada vídeo, na audiência. Tá, e a Camila Fernanda que está no seu lado? Que tem ela, senhor? Sobre o envolvimento dela. Não sei, essa mulher aqui, como eu falei, eu vendo peixe pro marido dela. Constantemente me atendia lá. Vai dizer que ela... Desde quando o senhor vende peixe pro marido dela? Como eu falo, eu tenho um tio que ele tá pra Goiânia, que ele trabalha descarregando o peixe. Aí quando eu saí da cadeia, ele me disse, não quer trabalhar, queria... Pois é, quanto tempo o senhor vendeu? Você tá falando que vendia pro marido dela? Eu vendo o peixe desde quando eu saí da cadeia da colônia, que tava na entrevista. Não, pois é, o senhor tá um ano preso desse, né? Aí, pois é, quando é que o senhor vendia peixe pro marido dela? 2020, tudinho. Então o senhor conhecia ela então, né? Enxergava ela pelo fato do marido dela me atender lá na Sabe casa. onde ela morava, né? O percurso lá, ela mora lá pra cima com o pai dela. O pai dela é até batalhador. Pois é, sei que nessa época ela não tava com esse marido dela. Entendi. Não era pro outro homem que o senhor vendia peixe, pro outro companheiro dela? O companheiro dela lá, um tal de Guinael, uma coisa assim o nome dele, moreno. Ela também tinha o apelido de Ruivinha? Quem? No tempo dela, ela pintou o cabelo de vermelho, a Fernanda? A moça aqui? É. Não sei. Vou te dizer que eu sei que eu não sei de negócio de Ruivinha. Ouvi falar. Ela morava junto com o irmão dela, Renato? Ela tem um irmão, não sei se é irmão de sangue, tem o Renato lá, que mora lá também. É grande o terreno dos Pois é, onde era que o senhor fazia essa entrega de peixe? Lá no bairro. Pois é, qual era o bairro? Na Pratinha. Tá, mas que lugar? Em todas as casas sai oferecendo. Não, a casa que o senhor levava peixe pro marido da Fernanda na casa, onde era? Lá onde o pai dela morava lá. Onde é? Lá na Pratinha. Mas ela não morava na Pratinha, tá dizendo que morava no Distrito Industrial. Pois é, eu tô falando assim, mora o pai, eu via o marido dela, ela, o pai dela, a mãe dela, um molequinho, o seu Toro, que é o pai dela, não sei se é pai de sangue. Não sei te dizer, sei que é muito grande o terreno deles. Batalhador lá, o seu Toro, Dona Graça.
O senhor foi ouvido no processo do assassinato do Marlon da Silva Cruz? Não estou sendo acusado nisso, não. O Marlon Bagdá era integrante também do Comando Vermelho? Isso eu não sei te dizer, senhor. Não sei te dizer. E o Negueba conhece? Não conheço o vulgo Negueba. Não moro só na Pratinha. Moro um tempo com a minha mãe em Paragominas, com meus avós em Barcarena. O senhor falou que foi o Marlon que matou a Gabriele? Assim a testemunha falou. Quem? A testemunha no chamada vídeo, que não, eu teve umas 2 audiências chamada vídeo, teve outra também audiência que eu fiquei sabendo, mas eu não estava preso nesse tempo. Aí a mulher sentou lá, ela foi ouvida, ela falou que o pai dela falou que foi o Bagdá que entrou e executou a ela. Satisfeito, excelência. Doutor Alex. Sem pergunta, excelência. Defesa da Camila. Alguma pergunta? Sim, excelência. A defesa da Ré Camila, gostaria de saber da testemunha, se ela sabe informar se a Camila ou algum parente dela faz parte de facção criminosa, Comando Vermelho ou qualquer outra. Para mim a pergunta? Sim. Nunca fiquei sabendo, como eu falei, o pai dela, a família dela são gente de bem. Nunca fiquei sabendo esse negócio de facção, tráfico, roubo, nunca. Só contaram isso, são um exemplo lá na Pratinha, o pai dela, a mulher, são batalhador, ela trabalha em negócio de cosmético, essas coisas aí que a minha irmã falou. Satisfeito, excelência. O jurado tem uma pergunta? Não?